participo da OCA, né, do Laboratório de Educação e Política Ambiental, da Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, e esse laboratório trabalha com 5 conceitos como fundamento da educação ambiental que a gente acredita, né? O conceito de comunidade, de identidade, de diálogo, potência de agir e de felicidade. Então, tem um texto longo explicando direito o que são esses conceitos, mas o importante é que esses conceitos ajudaram o laboratório a reforçar aquilo que já era percebido por todos os participantes, que é a importância do encontro, a importância do estar junto e do dialogar de forma não tagarela, né? Dialogar de forma a ouvir o outro, a colocar em suspensão os próprios conceitos para ouvir o que o outro tem em determinado assunto e depois poder apresentar os seus próprios e com isso construir formas de interagir e transformar a realidade que incomoda, né, a cada um de nós e a todos nós. Uma realidade no campo ambiental ou socioambiental, uma realidade hoje bastante deteriorada, em alguns casos a gente pode dizer até deprimente. Então, como é que a gente enfrenta esses problemas sem ficarmos impotentes, deprimidos, falando para que eu quero deprimir? Então, o processo educador ambientalista não pode ser um processo que somente apavora, coloca medo e vontade de distanciar da ação transformadora, da ação voltada a construir o bem comum e o aprimoramento individual, o aprimoramento de cada pessoa. Então, essa educação ambiental que nós temos procurado realizar tem no encontro e no diálogo, no processo participativo, no fazer junto, a sua essência, o seu fundamento. Esses dias eu estive fazendo uma palestra para os servidores da universidade, na semana da CIPAT, né, Semana de Segurança, e eu dizia que a segurança, ela exige, antes de mais nada, o compromisso de cada trabalhador com aquilo que ele está fazendo. E compromisso do trabalhador com o seu serviço só acontece quando se instalam relações dialógicas dentro do trabalho. Quando o trabalhador percebe que a chefia, a direção da empresa, da instituição, está querendo ele como ser humano e não só como mão de obra barata. Para isso ocorrer, é necessário que todas as empresas, todos os lugares de trabalho, antes de começar uma semana de trabalho, um dia de trabalho, tenham um tempo onde cada um possa falar dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas necessidades, compartilhar a divisão das tarefas que estão feitas durante aquele dia, dar sugestões para o aprimoramento daquele trabalho. E eu acredito que isso é o mesmo que ocorre na escola, na sala de aula. Quanto mais nós conseguimos trazer o estudante para um diálogo sobre o nosso trabalho na educação, que é o trabalho de construir conhecimentos, mais esse estudante se compromete com o processo e menos Ritalina nós precisaremos, menos intervenções cirúrgicas, intervenções às vezes extremamente autoritárias, que confundem, que acabam confundindo autoridade com autoritarismo, porque o processo vai tensionando de tal maneira que só resta, né, à autoridade, ao professor, à direção da escola, medidas extremas. Então, para não chegarmos a essas medidas extremas, nós precisamos inverter a cultura cotidiana da instituição de educação, seja ela universidade, escola fundamental, pré-escola, na direção de uma cultura dialógica. E aí eu acredito que o café com partilha, né, que nós nos apropriamos do café mundial, que a Maru nos apresentou aqui, e trouxemos os nossos aprendizados da educação popular e falamos, isso é a essência do processo educador. É as pessoas se encontrarem como se estivessem encontrando numa mesa de almoço, numa mesa de café da manhã e podendo partilhar os sonhos, os desafios, os problemas, as dificuldades e contar com os que estão próximos para, juntos, forjar as soluções para aquele desafio, para aquela problemática. Então, se a problemática é construir conhecimento sobre ciências, sobre geografia, sobre matemática, que ela seja vista por cada um dos participantes como um desafio de produção de conhecimento compartilhado. No ambiente da escola como um todo, né? Esse ambiente integrado.
propósito da educação ambiental, né? O ambiente não é lá fora, é o ambiente nosso aqui, que começou com uma atividade de uma sala de aula de alunos de 6 anos, da primeira série, do primeiro ano ali com as crianças. A diretora soube olhar e aproveitar essa boa prática para a escola toda. Perfeito. Então, não, são casos muito... A gente vê, é muito desafio, mas a gente vê esses casos que são super inspiradores e às vezes sem condições também, mas o que tem, né? E aí, qual é essa qualidade do professor anfitrião, que ele consegue olhar além do problema, né? Consegue olhar além do não que ele já tem. A impressão que eu tenho é que a mudança, a chave de mudança de um professor prescritivo e tenso para um professor anfitrião está exatamente em nós nos desprendermos da obrigação de passar conteúdo. Com a ciência e com a tranquilidade de que trabalharemos muitos conteúdos, construiremos muitos conteúdos, inclusive traremos os conhecimentos socialmente acumulados pela história da humanidade. É uma falsa dicotomia a que coloca que o professor ou passa conteúdo ou promove o diálogo, a interação, a participação. Me parece que a gente pode, a dicotomia correta seria passar conhecimento tagarela, que é pouco apreendido, ele é superficialmente compreendido, até talvez para responder na prova e passar de ano, e trabalhar conhecimento, passando informações, inclusive todas aquelas que seriam passadas na forma aflita, apressada, tagarela, que a escola tradicional nos coloca, né? As apostilas nos colocam como obrigatoriedade, mas numa perspectiva de construção de conhecimento, numa perspectiva de conhecimento compartilhado, de fazer junto. Então, a gente vê hoje, há um livro muito interessante do Michel Serres, chamado Polegarzinha, onde ele fala sobre a nova geração, a geração que está hoje nos bancos escolares e que desde pequeno já aprende com os polegares a acessar informações do mundo inteiro. O Michel Serres, mas ele escreve esse livro há uns 3 anos atrás, ele diz assim, essas crianças, esses jovens, não são menos inteligentes que nós e não são menos preparados para construir conhecimento do que nós. Talvez, muito pelo contrário, nós precisamos compreender a forma com que eles hoje acessam o conhecimento. E eles acessam, sim, elementos muito superficiais, pela internet, por outros mecanismos, e compete a nós contribuir para que eles qualifiquem esse conhecimento. Então, o ensino por solução de problema, o velho ensino por solução de problema, os estudos do meio, etc., eles podem ser motivadores e serem desdobramento das curiosidades e das buscas iniciais que esses jovens já estão fazendo com os próprios polegares. Então, essa escola do século XXI, ela exige de nós, professores, uma capacidade de estabelecer pontes com essa cultura pouco afeita e que pouco exercita a escrita manual, né, a leitura de textos longos, estimulando, a partir dessa curiosidade que é multifocada, né, que não é mais concentrada durante 300 páginas de um livro, o tempo inteiro naquele livro, mas é o tempo inteiro ligado em 4 ou 5 fontes de informações diversas, a irmos buscando essa convergência. Nós não queremos jogar os livros fora e dizer que não nos trouxeram e podem trazer às novas gerações muito aprendizado, muito conhecimento. Mas nós precisamos construir pontes com uma cultura multifocada, multiestimulada, superestimulada por imagens e informações diversas. Então, a forma de se estabelecer pontes tem, nesse processo que você lidera de anfitriar, de receber as pessoas para um diálogo, de um ouvir o outro, uma possibilidade muito interessante para essa construção de pontos. Eu recomendo que
a leitura desse livro do Michel Serres, porque ele traz essa questão da educação, inclusive para dentro da escola. Ele tem 3 capítulos, um é o conhecimento na comunidade, o jovem, a poligarquia na comunidade, outra é a poligarquia na sala de aula e outra é no trabalho. Muito obrigada, que alegria conversar com você. A alegria é minha.